é o vídeo mais importante do ano. Por quê? Falaremos da realidade da segurança dos pneus. É o que une o teu veículo ao solo. Então tem vídeos anteriores tratando da pressão adequada, que fala de se ele estiver com pouca pressão, o meio dele não encosta direito no solo, então ele gasta mais os ombros, os flancos. Então eu tenho que botar mais ar, depois de um certo tempo com desgaste eu vou observando. Se ele está gastando muito a área central dele, porque muito ar está gastando o meio, diminuir um pouco esta pressão interna. Se ele está gastando a banda de rodagem parelhinha, ok, pressão adequada. Então o desgaste vai te informando com o tempo a pressão adequada deles, tá? Se tratando de segurança, inicialmente segue o que o fabricante recomenda para aquele modelo, mas na dúvida, preferível 3 gramas a mais do que 1 a menos por segurança, tá bom? Então, na dúvida, um pouquinho a mais, tá? Basicamente, de 32 a 35 libras é o ideal. Parte desta base, digamos, dependendo do teu modelo de pneu, ok? Então, o desgaste que te diz se está certo ou não com o tempo, tá? Rodízio de pneus também é importante fazer para melhorar a longevidade deles. Atenção ao sentido de banda de rodagem, se ele tem um sentido de circulação para rodar. Se não tem, tu pode fazer o rodízio invertendo lados e tudo mais, tá bom? Não há problema. Se tivesse sentido de rotação dele, aí precisa, no que eu vou rodar no lado oposto, desmontar ele na roda, trocar de rodas, tá ok? Então, atenção a esses detalhes aí, tá? A parte de medidas dele, que aquele número informa, índice de velocidade também, índice de carga, várias informações que tem. Nos outros vídeos anteriores ali, vocês terão acesso a essa informação, tá bom? Também, muita atenção a impactos nesse pneu, com aqueles tachões ou taxas da via, objetos nela, buracos, que pode ocasionar avarias, tá? Criar bolhas, alguma coisa, então muita atenção, tá bom? Providenciar o conserto adequado para eles, tá? Pneu é fundamental para a segurança, tá? Também fala de validade, tem um vídeo anterior que falamos da validade, que tem aquela sigla DOT, que te diz de quando ele foi fabricado. A maioria dos fabricantes te dá garantia dele de que ele tem as propriedades e integridade de 5 a 6 anos, tá bom? A partir disso já começa a ter significativo comprometimento pelo uso dele, tá bom? Com o passar do tempo, né? Começa a enrijecer, perder estabilidade e várias outras coisas, podendo estourar a qualquer hora, tá bom? Então, baseado nisso, tem várias informações anteriores ali, tá? Agora entraremos naquele assunto, talvez o mais polêmico, que envolva pneus. Quando se troca 2 pneus, mantendo 2 que têm meia vida ainda, tem 50%, 60% de vida útil ainda. Então eu colocarei 2 pneus, coloco na frente ou na traseira do veículo. Existem canais aí com ditos profissionais da área de direção, mas às vezes não conhecem muito por segurança. Fazem testes, comprovações e tudo, mas muito cuidado, tá? Alguns testes que eles usam para falar de água, a camada de água tem que ser a mesma para todas as realidades de teste, tá bom? Temperatura do pneu, modelo de veículo, igualdade de condições para ser um teste verdadeiro, tá bom? Tem um outro vídeo que eles simulam estourar um pneu dianteiro ou traseiro, mas a velocidade não apresenta ser a mesma, não representa, e muda o modelo de carro. Então, de novo, um teste sem igualdade de condições, tá bom? Vamos a fatos verdadeiros por segurança, tá? Toda vez que tu freia o teu veículo,
Falando de veículo de passeio, tá? Linha carga e alguns outros esportivos é outra realidade. A linha de passeio, tá? SUVs ou o que for aí, mas linha de passeio. Toda vez que tu freia o teu veículo, basicamente 65% da frenagem, da força de frenagem, a responsabilidade da frenagem é das rodas dianteiras. Alguns modelos indo a 70, outros baixando para 60, mas a média é 65% dianteiro e 35% traseiro. Tanto que os veículos possuem discos de freio, na maioria das vezes ventilados e grandes na dianteira, e na traseira um disco sólido e às vezes até sistema com freio tambor, tá bom? Então toda vez que tu freia o teu veículo, 65% da tua vida está sobre os pneus dianteiros. Só nisso já vale a gente refletir muito aonde colocar os melhores pneus, tá bom? Toda vez que tu freia o veículo, acontece isso. Aí tem máximas que dizem, mas com o pneu meia-vida ali eu controlo melhor, eu sinto se ele tem algum problema, coisa. Tá, tudo bem. Agora há pouco eu falei de validade por deterioração, por comprometimento com o passar do tempo dessa borracha, desses materiais dali, que eles vão ficando mais duros, ressecados. Então quer dizer que 65% do peso do meu veículo na frenagem é na dianteira. Se eu tenho um pneu já com 3 anos, que ele está com meia vida, digamos, 2, 3 anos, esta borracha dele tem as mesmas propriedades elásticas de tração e de resistência do que um pneu novo? Jamais, claro que não. Então reflita sobre isso. Toda vez que tu freia, tu quer depositar 65% da força e da responsabilidade da tua vida e dos ocupantes do teu veículo sobre um pneu velho ou sobre um pneu novo? Reflita. Outra base para questionamento. Se tu colocares 4 pneus novos no veículo, começar a rodar, sem nunca fazer rodízio, controla pressão, tá sempre certo, veículo em geometria, tudo correto. Só tu nunca faz o rodízio, vai rodando, até eles irem terminando. Qual o primeiro que gasta primeiro? Qual o pneu que gasta primeiro? Dianteiro, direito, por causa da inclinação da via. Normalmente ela é mais caída para fora para a água não concentrar sobre a pista, sobre a faixa de rodagem, tá bom? Então, o primeiro a ter desgaste, dianteiro direito. O segundo, dianteiro esquerdo. O terceiro, traseiro direito. E o quarto, traseiro esquerdo. Ou seja, durante todo o período da vida desses pneus, qual que sofreu mais, que foi mais responsável pela aderência do teu veículo, pela segurança do teu veículo? Dianteiro direito. E o segundo, dianteiro esquerdo. Se eu tenho que fazer uma aposta, novamente, da segurança, da responsabilidade de tudo sobre a minha vida, sobre pneus novos, qual eixos eu devo colocá-los? Mais um ponto importante para se levar em consideração. Aquele teste que mostram é curva e chuva. A nossa vida, temos curva e chuva, ok, mas a maioria das vezes não. E numa chuva em linha reta, qual o pneu que passa na água mais concentrada primeiro? Dianteiro ou traseiro? O traseiro ele vem logo após. O dianteiro abre essa água, ficando alguma coisa, claro, para o traseiro. Mas qual que pega uma quantidade maior de água? Os dianteiros. Ah, tá. Então, em linha reta, em chuva, melhor pneu aonde também? Tá bom. Mais esta reflexão. Uma mais complicada.
bem mais complicada. Quando a pessoa não tem boa habilidade de direção, entra rápido numa curva e o veículo resbala a dianteira. Quando o carro resbala a dianteira, a correção é o quê? Baixar a velocidade até ele retornar a ter aderência. Claro que dentro de pista existem algumas técnicas, alguma coisa, mas a gente está falando de direção avançada, tá? Mas na condição normal de pista, ou mesmo assim, não vamos falar de piloto mais experiente, os iniciantes até de pista. Resbalou a dianteira, o que faz? Pode até alinhar um pouquinho, deixa baixar a velocidade, volta a fazer a curva. Porque no momento que ele resbalou a dianteira, não tem o que fazer. Agora, no momento que ele resbala a traseira, qual é a atitude? Principalmente carro com tração dianteira. Acelera e abre um pouco o volante para fora, para ele equilibrar e vai a fazer a curva. Só que tem um detalhe muito importante nisso. Se a 80 km por hora faz a curva, a 81 ele resbala a dianteira. Tu consegue fazer essa curva a 82? Não, tu não faz nem a 81. Ele está indo para fora da curva. Ele tem que baixar a velocidade para voltar a fazê-la. Ok, isso é uma situação. A outra situação, a 80 km por hora ele faz a curva corretamente. A 81 ele resbalou a traseira. Se tu tem bom domínio de direção, tem um carro com um motor razoável, que tu tracione ele, tração dianteira, tu acelera ele, talvez tu faça 85, 86, até 87 km por hora essa curva. Então, para quem conhece um pouco mais de direção, é preferível resbalar dianteira ou traseira? Claro que a gente está falando de quem conhece um pouco mais da direção. Mas vamos parar de achar que, porque eu conheço um pouco de pilotagem, eu sou melhor que todo mundo, que aquele cara que está na rua não entende nada, aquela senhora que está na rua não entende nada. Vamos parar com isso. Se a gente conversar francamente com essas pessoas e começar a esclarecer um pouco mais, elas também vão entender e saber o que fazer. Para de prejulgar e te achar o dono da razão e o cara e trazer uma regra para ti que é piloto ou eu ando dentro de pista e querer que o cara que está na rua, não, lá tu tem que resbalar de dianteira, tu tem que fazer isso. Vamos ser franco e direto, nós estamos falando de segurança veicular. Vamos parar de brincar, tá bom? Então assim, eu prefiro que o carro resbale um pouco mais a traseira do que dianteira por segurança. Se eu evoluo um pouco mais a minha condição de direção, isso me dá mais segurança, tá bom? Tá, mas e... vamos lá. O carro original, a regulagem de suspensão dele é preparada para ele resbalar de dianteira ou de traseira? A maioria dos carros originais, principalmente o tração dianteira, eles resbalam de dianteira, se tu forçar um pouco mais em curva. Raros casos resbala a traseira já. Por causa disso, porque contando com aquele motorista que vai se assustar, que não tem muita noção, aí ele tira o pé e está corrigindo. Se ao natural ele já resbala de dianteira, vai fazer muita diferença para uma pista seca, ou algo assim, um pneu meia-vida e um pneu novo? Reflete sobre isso. Agora, eu levei mais de 4 horas pesquisando, então pesquisa também aí. Eu pesquisei pela internet casos de acidentes verídicos, verdadeiros e registros oficiais, por reportagens, tendo polícia e tudo mais, registrando aquele fato. Veículos que tiveram colisão por estourar um pneu. Eu levei mais de 4 horas para achar 10 casos de veículos automotivos de passeio. Tem muito de caminhão, ônibus, tem muito. Mas eu estou falando de veículo de passeio. Eu levei mais de 4 horas para achar 10 casos.
Está registrado, eu tenho isso registrado, eu não estou aqui brincando, eu estou falando de verdade para ti. Desses 10 casos, 9 foram por estouros de pneu dianteiros. Somente um caso era pneu traseiro. E ainda este caso era uma Belina bastante velha, com um excesso absurdo de carga, tinham 6 passageiros dentro, a parte de trás ali de carga cheio de coisas, de bugigangas, até um fogãozinho daqueles portáteis, que eu acho que o pessoal estava indo para a praia ou acampar. E nesse caso daí então estourou um pneu traseiro. Os outros casos todos foram pneus dianteiros que estouraram e ocasionaram capotagem. Não é acidentezinho normal, não. É capotagem e saída de pista. Saída de pista e capotagem. E todos eles foram dianteiros. Por quê? Vamos lá de novo. Toda vez que eu forço mais o meu veículo para fazer uma curva, para frear qualquer coisa, qual é os pneus que recebem maior peso? São os dianteiros. Então, se eu tenho um pneu meia vida na dianteira, ele tem ou não tem um material mais desgastado, talvez mais enrijecido, mais ressecado? A probabilidade de estourar esse dianteiro é maior se o meu pneu for meia vida ou se o meu pneu é mais novo? Então para de brincar com a segurança dos outros falando essas asneiras aí. Toda aquela pessoa que não tem grande conhecimento e se assusta, se chegar a situações anormais, chuva, qualquer uma situação de trânsito mais intenso, ao natural ela já vai andar mais devagar. Aí porque ela vai se assustar. Então, se ela se assusta, normalmente ela também já vai andar com mais cautela. Então, para de inventar coisa que não é verdadeiro. Por segurança, os melhores pneus que tu tem à disposição nos pneus na parte dianteira do teu veículo. E tenha cuidado. E eu não estou dizendo que os traseiros têm que estar liso, careca, sem condições. Não, estamos falando de pneu em meia vida. Tem muita boa condição de rodar ainda. Mas a maioria das vezes que o teu veículo precisar de situações de desvio, de emergência, qualquer coisa, a tensão maior, o peso maior será sobre os pneus dianteiros. Todas as vezes que tu frear forte, a tensão maior é sobre os pneus dianteiros. Para de inventar. Ok? Se querem marcar pista, eu vou com vocês e faço todos os testes junto. Mas lembrando, com igualdade de condições. Temperatura de pneu, temperatura de pista, pressão deles, velocidade, quantidade de água, se quiser fazer com pista molhada, tudo isso aí a gente faz. Mas lembrando, nós vamos fazer várias situações e botar numa régua quanto isto acontece no teu dia a dia, para ver o quão importante é isto e quão importantes são outras situações daquele pneu melhor estar na dianteira ou na traseira. Pessoal, é um assunto pesado, eu sei, difícil, tenho esses materiais salvos ali, mas fica muito longo o vídeo, por isso eu acabei não colocando aqui os vídeos, tá bom? Mas tenho eles ali para mostrar. Posteriormente, dependendo, eu até vou deixar no canal ali esses 10 que aconteceram. Linha carga, então, nem se fala, o que mais acontece é estourar pneu dianteiro e caminhão ou ônibus sair da estrada, tá bom? Mas aí a gente tá falando em linha pesada. Mas linha automotiva e passeio, vamos fazer o que é correto, ter pneus em boas condições, fazer o rodízio certo, ter o cuidado que deve, tá bom, pessoal? Aqueles negocinhos lá de passar, aquele produto para ficar bonito, muito cuidado, tem muitos produtos que ressecam o pneu, tá? Então, vamos cuidar certinho dos nossos pneus para ter melhor segurança na direção, tá bom? Pedir para os amigos aí compartilhar, curte aqui esse coraçãozinho, deixa ele vermelho, passa para amigos, leva as informações que temos nesse canal aqui para mais pessoas, me ajuda a tornar o trânsito lá de fora mais seguro, para a tua família, para a minha, para nós todos.
A tua participação é fundamental para tornarmos o trânsito mais seguro. Conto contigo, me ajuda. Fraterno abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.